Tempestade em Santa Catarina provoca muita destruição e pelo menos 3 mortes. Rússia testa mísseis com poder nuclear e aumenta os ataques à cidade ucraniana de Mariupol. Brasil registra 2 primeiros casos de uma nova variante da Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro entrega obras na Paraíba e anuncia o programa Cuida Mais Brasil. Em apenas um mês, 2 milhões de jovens tiraram o primeiro título para participar das eleições deste ano. Regulamentação da telemedicina que entrou em vigor hoje dá prioridade ao médico para definir se a consulta pode ser online. E as flores aparecem com destaque na lista de presentes para o Dia das Mães no próximo domingo. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. 3 pessoas morreram e mais de 7 mil estão desabrigadas em razão das fortes chuvas que atingiram o estado de Santa Catarina. Até agora, 9 cidades declararam situação de emergência. Em todo o estado, são registradas ocorrências de deslizamentos, alagamentos e queda de árvores. As cidades de Araranguá, Tubarão, Orleans, Forquilinha, Maracajá, Taió, Lages, as cidades de Araranguá, Tubarão, Orleans, Forquilinha, Maracajá, Taió, Lages, Urubici e São Joaquim declararam situação de emergência. As tempestades causaram acidentes fatais. Em São Joaquim, 2 homens morreram após o veículo cair em um córrego às margens da rodovia. Em Urubici, os bombeiros encontraram o corpo de um homem que estava desaparecido depois de ser arrastado pela enxurrada. As ruas e as avenidas das cidades viveram dias de caos. O trânsito precisou ser interrompido em diversos pontos pelo risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Além disso, dezenas de municípios registraram falta de luz e de água. O governo do estado informou que os sistemas devem ser normalizados nos próximos dias. As aulas foram canceladas em 154 escolas estaduais por conta da dificuldade de locomoção dos estudantes. O mau tempo também afetou o transporte fluvial. As rajadas de vento chegaram a 80 km por hora e as ondas ultrapassavam os 4 metros de altura. Situações que fizeram com que os portos de Itajaí e Navegantes tivessem seus canais de acesso obstruídos pela Marinha. E a Rússia voltou a bombardear de forma violenta as regiões de Mariupol, no sul da Ucrânia. Por outro lado, as tropas do presidente Zelensky tentam a todo custo defender seus territórios. E enquanto Putin devasta a Ucrânia, o mundo busca formas de frear o conflito. Os ataques russos durante a semana assustaram o mundo. A violência e a brutalidade dos bombardeios têm esgotado o exército ucraniano. Os duelos no leste do país deixaram vilas e áreas residenciais devastadas. Em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, é possível encontrar rastros de destruição causados pela guerra. Mas, na região, uma parte das tropas comandadas por Volodymyr Zelensky tentam a todo custo defender o seu país. Por conta da posição estratégica, os soldados ucranianos disparam foguetes em direção às tropas russas para evitar que o pior aconteça. Mas ao sul, em Mariupol, o exército ucraniano não teve a mesma sorte. Nesta quinta-feira, a Rússia intensificou os ataques à siderúrgica de Azovstal, última parte da cidade portuária, ainda em mãos ucranianas. Esse vídeo divulgado pelo regimento de Azov mostra a brutalidade dos ataques russos na fábrica. Embora o presidente Vladimir Putin tenha dito que a Rússia permitiria a saída dos civis presentes na siderúrgica com segurança, as imagens aterrorizantes mostram o contrário. O avanço das tropas russas em direção à fábrica
aumenta a incerteza sobre o destino dos soldados ucranianos. Os militares russos pediram que as tropas ucranianas entreguem as armas e saiam com bandeiras brancas, sinalizando a rendição. No entanto, os comandantes da resistência ucraniana na usina rejeitam a ideia diariamente. Em um vídeo gravado dentro da fábrica, um soldado disse que suas forças estavam exaustas, mas prometeu que vão manter a linha e se defender o máximo que conseguirem. Os soldados ucranianos querem evitar o que aconteceu em duas cidades vizinhas de Mariupol. As cidades de Berdiansk e Melitopol agora são controladas por autoridades pró-russas. Os dois municípios foram conquistados no início da ofensiva quase sem resistência. Em Melitopol, uma bandeira comunista tremula sobre a Praça da Vitória, no lugar da ucraniana. As duas cidades, juntamente com Mariupol, permitem que Moscou garanta a continuidade territorial em direção à Península da Crimeia, anexada em 2014, e domine quase que de maneira completa o sul da Ucrânia. Na tentativa de auxiliar a Ucrânia a combater a Rússia, um novo pacote financeiro foi anunciado pela Comissão Europeia. Uma conferência em Varsóvia, capital da Polônia, reuniu diversos doadores para recolher fundos e foram arrecadados mais de 6 bilhões de euros. O valor é equivalente a mais de 31 bilhões de reais. Segundo as autoridades ali presentes, o objetivo não é apenas reconstruir o que foi destruído, mas também construir de fato um Estado europeu. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 430.951.275 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 89.015 mil. Apenas nos últimos 30 dias, 2 milhões de jovens tiraram o primeiro título para participar das eleições deste ano. E veja ainda, o Auxílio Brasil permanente de R$ 400 agora só depende da assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Em apenas um mês, 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos tiraram o primeiro título para participar das eleições deste ano. Mas não foi só. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral superou todas as marcas históricas de atendimentos nas últimas horas da data final do fechamento do cadastro eleitoral. Ao todo, foram mais de 8 milhões e meio de pedidos atendidos nos últimos 31 dias. 4.550.000 de forma presencial nos cartórios de todo o país e outros 4.300.000 solicitações feitas de forma virtual pelo Título NET. Ontem, quando houve o encerramento do prazo para o fechamento do cadastro eleitoral para as eleições de 2022, a Justiça Eleitoral somou mais de 1.300.000 atendimentos. Foram 830.850 pela internet e 512.756 de forma presencial. Foi um recorde de pessoas atendidas em apenas 24 horas. Em todo o país, os cartórios eleitorais funcionaram durante todo o dia. E com esse mutirão, com vários apelos para os jovens tirarem o primeiro título de eleitor, o país terá, nas próximas eleições, 2 milhões a mais de eleitores de 16 a 18 anos de idade, um aumento de 47% em relação ao número atual. Falta apenas a assinatura do presidente Jair Bolsonaro para o Auxílio Brasil de R$ 400 passar a ser permanente. O plenário do Senado aprovou a medida provisória do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substitui o Bolsa Família. Segundo o texto aprovado, o benefício passará a ser pago de forma permanente a cada família. O valor mínimo é de R$ 400. O texto original da medida provisória previa o pagamento do benefício de forma extraordinária apenas durante o ano de 2022. Mas a Câmara modificou a redação da medida no fim de abril. O relator do texto, o deputado João Roma, ex-ministro da Cidadania, explicou que o caráter permanente foi possível graças a um artigo da PEC dos precatórios.
Durante a análise do texto, os senadores decidiram manter a redação que foi dada pela Câmara. Caso eles fizessem alguma alteração, a medida provisória voltaria para a análise dos deputados. Agora, a proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A balança comercial brasileira bateu o segundo recorde seguido para um mês de abril. O saldo positivo deste ano foi de mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais. De janeiro a abril, o Brasil exportou quase 20 bilhões de dólares a mais do que importou, 10,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. E com forte valorização no mercado internacional, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 2,3% e encerrou o dia valendo R$ 5,01 na venda. A Bolsa de Valores caiu 2,81% e fechou o dia aos 105.304 pontos. A Petrobras registrou lucro líquido de 44 bilhões e meio de reais no primeiro trimestre deste ano. O valor representa, segundo o balanço apresentado agora à noite pela empresa, em uma disparada de mais de 3.700% em relação ao mesmo período do ano passado. O índice superou todas as projeções dos analistas, mesmo acompanhando os seguidos aumentos dos combustíveis. E uma campanha do Conselho Regional de Farmácia divulgada hoje, que é o Dia Nacional dos Medicamentos, faz um alerta para os riscos da utilização de produtos naturais sem consulta com farmacêutico. Chás de plantas medicinais ou fitoterápicos são cada vez mais utilizados pelos brasileiros. O mercado de produtos naturais está crescendo bastante e, com isso, a necessidade de alertar sobre o uso correto. Pesquisas apontam que pelo menos 60% da população utiliza ou já usou chás e ervas com o objetivo de se tornar mais saudável ou em busca de emagrecimento rápido, mas a maioria desconhece os riscos dessas substâncias. Para fazer o alerta sobre a importância de orientação de profissional de saúde habilitado para indicar o uso, os Conselhos Federal e Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul fazem hoje, no Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, a campanha Só porque é natural não quer dizer que não faz mal. O uso inadequado, o uso inadvertido, indiscriminado, irracional, gera ali problemas graves à saúde. Então, pode ocasionar lesões renais, lesão no fígado, alteração da pressão arterial, enfim, levar casos de internação hospitalares, onerando então ali o nosso sistema público de saúde e até casos mais graves, poderão ocorrer ali morte do paciente. Então, daí a importância do profissional de farmacêutico em repassar todas essas orientações do uso correto do medicamento. Para que o tratamento com produto natural seja eficaz, é essencial consultar um médico ou farmacêutico. Nesta farmácia de manipulação, a procura é grande e os profissionais orientam sobre a utilização. Use de maneira correta, como? Tanto na dose prescrita quanto no tempo correto. Por quê? Às vezes essa planta ela pode ter uma eficiência para mim de um jeito, mas para você pode ter de outro jeito. Porque como é uma planta, é um produto natural, ela pode se portar diferente dependendo de cada organismo. E quando os pacientes vêm até a farmácia, seja de um farmoquímico, seja de uma planta, eu sempre relato para eles. Tentam também ter cuidado com relação à questão do armazenamento e do descarte, que hoje não se fala tanto, mas é de suma importância. Cerca de 15 milhões de pessoas morreram em razão da pandemia de Covid-19 em todo o mundo até o final do ano passado. Os números superiores aos oficiais são de uma estimativa feita pela Organização Mundial da Saúde. O número recém-divulgado é bem superior aos 5.400.000 óbitos que constam nos dados oficiais. Eles indicam que a pandemia teve um impacto 3 vezes superior do que foi divulgado pelos países. Os dados são preocupantes e reafirmam a necessidade de todas as nações investirem em sistemas de saúde mais eficientes.
As novas estimativas da OMS mostram as mortes associadas direta ou indiretamente à Covid-19. Os casos indiretos são aqueles que não faleceram propriamente pelo coronavírus, mas pelo impacto na sociedade e sobrecarga nos sistemas de saúde, como superlotação de hospitais ou pela demora em buscar o médico. Países como Brasil, Colômbia, Egito, Alemanha, Índia, Indonésia, República Islâmica do Irã, Itália e México foram os que mais sofreram com as mortes. 84% dos óbitos foram registrados no Sudeste Asiático, Europa e nas Américas. E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro entrega obras na Paraíba e anuncia o programa Ajuda Mais Brasil. E veja ainda, o Ministério da Defesa da Rússia informou que testou o lançamento de mísseis com capacidade nuclear. O presidente Jair Bolsonaro entregou obras hoje na Paraíba e anunciou mais um programa para cuidar da saúde das mulheres. A agenda do presidente Jair Bolsonaro na Paraíba foi para entregar obras que, na visão do governo federal, vão desenvolver a saúde pública e a infraestrutura no interior do estado. Em Itatuba, o governo entregou parte da vertente litorânea da Paraíba, que liga bacias hidrográficas por meio do projeto de integração do Rio São Francisco. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o empreendimento deve beneficiar 680 mil pessoas de 39 cidades paraibanas com água potável. Na cerimônia de entrega, mais uma vez, Bolsonaro não falou sobre o tema da visita e usou o espaço para falar em tom eleitoreiro e criticar a oposição. Se nós formos levar em conta que o gasto com uma transposição está na casa de 15 bilhões de reais, só com o endividamento da Petrobras se poderia fazer 60 transposições do Rio São Francisco. Para se notar, vocês nordestinos, um povo que quase sempre sofreu com falta d'água. Como se desviou dinheiro do nosso país? Em Gurien, cidade com pouco mais de 14 mil habitantes, o governo federal entregou a unidade básica de saúde da cidade. Segundo a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, a obra custou cerca de R$326 mil em recursos públicos e há a previsão de entrega de mais R$81 mil para a manutenção da unidade. Mais uma vez, visando as eleições, o presidente fez um discurso eleitoreiro. O governo não tem dinheiro. Quem arranja recursos para obras é o seu povo, é o trabalho de cada um de vocês. Durante as entregas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem, assinou a portaria que cria o programa Cuida Mais Brasil. O projeto prevê a contratação de obstetras e também de ginecologistas para ajudar na atenção primária. A medida custou R$500 mil aos cofres públicos e serve para ajudar mulheres em vulnerabilidade social. Vamos alocar mais 1,5 bilhão de reais para cuidar das nossas mães e das nossas crianças. Os bons motoristas que não cometerem infrações de trânsito durante um ano poderão ser beneficiados com isenções fiscais e tarifárias. A medida está no cadastro positivo, que deverá ser implantado até novembro. Para fazer parte do registro, o motorista deverá ter uma autorização prévia, de acordo com o seu histórico de comportamento no trânsito. Segundo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, o cadastro positivo dará aos governos estaduais e municipais a possibilidade de presentear o condutor que zela pelo bem-estar de todos no trânsito. As bonificações podem ser de diferentes maneiras, desde um desconto no seguro ou até a isenção no IPVA. A assinatura foi realizada no lançamento da campanha do Maio Amarelo. O mês foi escolhido para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O Brasil é o quarto país com o maior número de acidentes. No ano passado, foram 870 mil, com mais de 20 mil mortes nas ruas e avenidas do país.
Com o preço dos combustíveis nas alturas, as bicicletas elétricas têm sido uma alternativa de economia. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, as vendas aumentaram, em média, 25%. Hoje, uma bicicleta elétrica custa a partir de R$ 4.700 e com o preço da gasolina, que em muitos postos passa dos R$ 7,00 em Campo Grande, essa é uma alternativa de economia. Nós tivemos vários relatos, de clientes que gastavam em torno de 600, 700 até R$ 800 por mês de combustível. E com a bike elétrica, ele gasta 30 centavos, E com uma carga, ele roda em torno de 35 quilômetros. Então, por mês, dá em torno de R$10. Tem modelos de todo tipo, a maioria de 350 watts, que não precisa de habilitação, atinge 25 km por hora. Já esta de 2.000 watts, em alguns municípios precisa da ACC, autorização para a condução de ciclomotor. A carga completa demora 8 horas para carregar e a autonomia média é de 35 quilômetros. Nos modelos com pedal, também é possível pedalar. São vários tipos disponíveis. Esta aqui, por exemplo, é uma mobilete. O mercado está tão aquecido que alguns empresários estão com dificuldade de encontrar o produto nos fornecedores. As vendas aumentaram muito, com essa demanda. Aumentou uns 25%. Hoje até a fábrica não tem para entregar para a gente, vai entregar provavelmente só em julho, E já tem outros pedidos para frente também. Gleison Ribeiro comenta que as bicicletas elétricas não são novidade. Ele já comercializa há 15 anos. E é importante comentar que antigamente havia problemas, que foram corrigidos agora com a tecnologia. Os fabricantes mudaram muito a tecnologia das bicicletas, então ficou mais fácil para a gente também estar atendendo os nossos clientes. Com a expectativa de novo crescimento das vendas neste ano, a bicicleta elétrica é opção também para quem se preocupa com a natureza. Além da economia no bolso da pessoa imediata, um resultado imediato, tem ainda a economia sustentável, que é a sustentabilidade do nosso planeta, que evita tanto carro na rua. Eu falo que bicicleta é bom tanto para o bolso quanto para a cabeça, porque tira o estresse, você vai pela ciclovia. O Ministério da Defesa da Rússia informou que testou o lançamento de mísseis com capacidade nuclear. A Rússia afirmou nesta quarta-feira que suas forças simularam um lançamento de mísseis com capacidade nuclear no enclave ocidental de Kaliningrado, em meio à sua campanha militar na Ucrânia. O anúncio foi feito no 70º dia da ação militar russa, que já deixou milhares de mortos e mais de 13 milhões de deslocados na pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Depois de enviar tropas à Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin fez ameaças veladas, sugerindo estar disposto a usar armas nucleares táticas de seu país. Durante exercícios militares realizados nesta quarta no enclave do Mar Báltico, situado entre a Polônia e a Lituânia, a Rússia testou lançamentos eletrônicos simulados de seus sistemas de mísseis balísticos móveis Iskander, com capacidade nuclear, informou o Ministério da Defesa. As forças russas praticaram ataques individuais e múltiplos contra alvos que simulavam sistemas de lançamento de mísseis, pistas de pouso e infraestrutura protegida, equipamentos militares e postos de comando de um inimigo simulado, segundo o comunicado. A Rússia colocou suas forças nucleares em alerta logo após Putin enviar tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro. O chefe do Kremlin alertou para uma retaliação rápida se o Ocidente interferir diretamente no conflito ucraniano. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 137 mortes e 21.682 novos casos. Dos mais de 30.524.000 diagnósticos, mais de 29.609.000 se recuperaram e 251.193 seguem em acompanhamento. E veja a seguir, regulamentação da telemedicina entrou em vigor hoje com maior poder de decisão dos médicos. E veja também, as flores deverão ser destaque mais uma vez na hora dos presentes no Dia das Mães no próximo domingo. A resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a telemedicina no Brasil entrou em vigor nesta quinta-feira. A prática se popularizou entre os brasileiros após o início do isolamento social. Oi, doutora, tudo bem com você?
Foi no momento mais crítico da pandemia que a Leda passou pelo primeiro atendimento por telemedicina. Com o isolamento social, nós decidimos fazer essas consultas online para que eu não interrompesse o tratamento. A prática até então estranha para a jornalista, hoje se mostra vantajosa. Uma segurança muito maior, né? Uma tranquilidade de estar no meu ambiente, né? Então eu não preciso me locomover, eu não entro em contato com outras pessoas. Eu realmente me sinto bem mais tranquila e bem mais segura. A telemedicina não só possibilitou o atendimento em um momento de crise sanitária, justamente para evitar a exposição de pessoas às doenças infecciosas, mas também facilitou procedimentos e encurtou distâncias. Com acesso à internet em um celular ou computador, o serviço de saúde passou a chegar aos pacientes a qualquer horário ou lugar. E a prática, que antes era restrita, agora é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. A regulação da telemedicina ela veio para integralizar a assistência à saúde em todo o país. Nós sabemos que 65% da população, por exemplo, é atendida pelo SUS. E isso vai proporcionar que a assistência chegue principalmente aos locais mais remotos e naqueles locais onde existe a dificuldade de ter um especialista. Obviamente, isso vai exigir do SUS toda uma estrutura logística para receber esse tipo de procedimento. Pela Resolução 2134 de 2022, no atendimento privado, a teleconsulta terá o mesmo valor da presencial. Quem define o tipo de atendimento a ser realizado é sempre o médico, dependendo de cada situação. Mas o paciente tem de estar de acordo. A telemedicina, a teleconsulta, ela só pode ocorrer se previamente houver a concordância com o termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo paciente. Então, antes de iniciar a teleconsulta, é necessário que isso seja explicado ao paciente e que ele concorde, porque senão não vai nem iniciar. A nova resolução define 7 modalidades de telemedicina. Além da teleconsulta, existe ainda a teleconsultoria, que é apenas uma orientação ao paciente, sem diagnóstico ou prescrição de medicamentos. A teleinterconsulta, em que médicos consultam outros médicos. O telediagnóstico, que consiste no envio de laudos de exames aos médicos. A teletriagem, que é a regulação do paciente para a internação. A telecirurgia, que é mediada por robôs. E o telemonitoramento, que é o acompanhamento da evolução clínica do paciente. Por exemplo, em home care, o paciente ele pode ser telemonitorado porque ele tem dispositivos acoplados no paciente, ele tem dados do prontuário, de exames, e aí o médico vai poder fazer o monitoramento desse paciente, se vai precisar de uma intervenção, se precisa ir alguém lá para fazer um exame presencial, se ele precisa ser triado para uma unidade hospitalar. Até porque, mesmo com as vantagens da telemedicina, a doutora lembra que o atendimento presencial ainda é prioridade. É imprescindível. O Brasil registrou os 2 primeiros casos de Covid-19 provocados pela subvariante XQ, uma combinação de sublinhagens da Omicron. A cidade de São Paulo registrou os primeiros casos da subvariante XQ, uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da Ômicron. O sequenciamento genético foi feito pelo Instituto Butantan e a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda não há informações sobre o perfil dos pacientes e nem sobre a transmissibilidade e virulência da variante recombinante. O Sistema Internacional de Classificação e Registro de Novas Linhagens, conhecido como PANGO,
identificou pelo menos 59 casos da Omicron XQ na Inglaterra e também no país de Gales. Recombinantes são vírus que carregam informações de linhagens diferentes. Isso acontece quando a pessoa é infectada com 2 ou mais variantes ao mesmo tempo e se misturam os genomas dos vírus dentro do organismo dela. Segundo orientação da Secretaria de Estado de Saúde paulista, a população deve continuar obedecendo as medidas sanitárias, como higienização das mãos e o distanciamento social. E ela também alerta para que o esquema vacinal esteja completo, a fim de evitar qualquer mudança nos índices atuais do coronavírus. Pesquisadores da Fiocruz fizeram um alerta para o risco do retorno da poliomielite no Brasil. O principal motivo para o anúncio é a baixa cobertura vacinal. O Brasil foi certificado pela OMS como livre da poliomielite em 1994. Mas, desde 2015, o país não cumpre a meta de imunizar 95% do público-alvo, porcentagem necessária para que a população seja considerada protegida contra a doença. O SUS oferece 2 vacinas diferentes contra a doença. A vacina inativada deve ser aplicada nos bebês aos 2, 4 e 6 meses de idade. Já a vacina atenuada entre os 15 e 18 meses e depois, mais uma vez, entre os 4 e 5 anos de idade. Porém, a cobertura vacinal com as 3 doses não chegou aos 70% no ano passado. Nas regiões Nordeste e Norte, a situação é ainda pior. Apenas 40% das crianças têm o ciclo vacinal completo. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa responsável por diversas epidemias no Brasil e no mundo. Ela pode provocar desde sintomas como os de um resfriado comum a problemas graves no sistema nervoso, como paralisia irreversível, principalmente em crianças com menos de 5 anos de idade. Uma cobertura vacinal baixa aumenta as chances do retorno do vírus ao país. Como em Malawi, país africano que em fevereiro desse ano declarou um surto da doença após uma criança de 3 anos apresentar os sintomas. O último caso da doença no país havia sido registrado em 1992. O Ministério da Educação confirmou que o novo modelo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será aplicado a partir de 2024, dará ênfase em língua portuguesa, com destaque para redação, matemática e avaliação de língua estrangeira. O MEC vai criar um comitê para garantir a incorporação correta das mudanças propostas, assim como a transparência do processo e aperfeiçoamentos necessários. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar para que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, seja transferido do complexo de Jericinó, para onde foi levado em regime de segurança máxima, para o grupamento do Corpo de Bombeiros. Sérgio Cabral foi levado para lá porque, onde estava preso antes, foram encontrados sinais de abusos na cela da prisão. Segundo o desembargador Olindo Menezes, o ex-governador tem direito a esperar o julgamento do pedido de habeas corpus feito pela defesa. E a Polícia Federal apreendeu hoje no interior de São Paulo 77 quilos de ouro, avaliados em 23 milhões de reais. A procedência ainda é desconhecida. A carga foi apreendida em 2 carros no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco, depois que desembarcou no aeroporto estadual de Sorocaba, vinda em um avião particular. A aeronave já vinha sendo monitorada pela PF, que acionou a Polícia Militar Rodoviária. Toda a carga estava dividida em 3 malas e uma 4ª mala com vários documentos também foi apreendida. 6 pessoas, incluindo 4 policiais militares, foram levados para a delegacia. Em nota, a Polícia Federal afirmou que o ouro originado do Mato Grosso e do Pará estava devidamente documentado e que nada de ilegal foi constatado. O material foi encaminhado para a perícia e a aeronave apreendida. O presidente russo Vladimir Putin pediu desculpas pela fala polêmica do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que disse que Adolf Hitler, o ditador nazista alemão, tinha sangue judeu. A fala causou revolta e chegou a ser classificada como imperdoável pelo governo israelense.
O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, aceitou o pedido de desculpas de Putin e agradeceu por esclarecer sua atitude em relação ao povo judeu e a memória ao Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista foi responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus. O presidente Jair Bolsonaro vetou a lei Aldir Blanc em homenagem ao músico morto pela Covid-19. O Diário Oficial da União apresentou como justificativa o descumprimento de leis orçamentárias. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente uma lei aprovada pelo Congresso que destinava 3 bilhões de reais anuais para o setor cultural. Este é o segundo projeto destinado à cultura vetado por Bolsonaro em um mês, ambos com a justificativa de que descumprem as leis orçamentárias e outras normas. A lei aprovada no final de março pelo Senado criava a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que previa a transferência anual de recursos federais para os estados e municípios brasileiros a partir de 2023, pelos próximos 5 anos. Com estes recursos, o projeto prolongaria um auxílio concedido pelo parlamento às classes artísticas durante a pandemia. A presidência afirmou que a lei é contrária ao interesse público, porque retira a autonomia do Poder Executivo para aplicar recursos. E o presidente Jair Bolsonaro falou agora à noite que o partido ao qual está filiado vai contratar uma empresa para fazer auditoria das urnas eletrônicas nas eleições deste ano. O acerto teria sido feito com o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. Falando nas redes sociais, o presidente avisou que o procedimento não será feito apenas depois das eleições. Assim que fechar o acordo, a empresa que, segundo ele, atua em vários países, vai começar a trabalhar. Elon Musk conseguiu levantar mais de 7 bilhões de dólares em financiamento para a compra do Twitter, com 19 investidores. O dinheiro vai ajudar na quantia que Musk vai ter que investir pessoalmente, cerca de 20 bilhões de dólares. Entre os principais investidores, o príncipe da Arábia Saudita concordou em manter sua participação de quase 2 bilhões no Twitter após a aquisição de Elon Musk. O novo dinheiro arrecadado vai cortar pela metade a soma que Musk precisa pegar emprestado em contrapartida à parte de suas ações da Tesla. O conselho vai investir 1 bilhão de dólares, enquanto a bolsa de criptomoedas prometeu a quantia de 500 milhões de dólares em financiamento. O setor de eventos está a todo vapor com a retomada das atividades e empresas do segmento se reúnem para fomentar as festas com feira, que dá descontos para contratação de serviços. O mercado de eventos sociais, que atende festas de casamento, de debutantes e outros eventos, começa a sinalizar a retomada nesses primeiros meses do ano. O segmento foi um dos mais afetados pela pandemia. Com o aumento da vacinação e flexibilização das regras, cresce a procura por pedidos de orçamentos nas empresas. Significa que nós estamos retomando mesmo todo esse setor de eventos, né? Você sabe que sofreu muito, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar, né? Então agora nós estamos sentindo, inclusive nós estamos com muitos eventos nesse final de semana na cidade, ao redor da cidade. Então nesse momento eu senti que realizando o Bride Debut, nós estamos fazendo, é um marco, né, nesse momento de retorno. Então eu penso que as noivas, as debutantes que estão aí se preparando para realizar sua festa, elas vão vir muito mesmo querendo fazer tudo o que elas não fizeram nesses 2 anos. Chegar em 2022 com a ideia de apostar na retomada da vida social pós-pandemia talvez seja um dos maiores desafios empresariais possíveis para este período de recuperação econômica. Esta é a proposta do evento que está sendo realizado no Salão de Eventos da Unigran. O Bride Debut, ele se tornou um evento de fechamentos de contratos, porque nós temos aí os fornecedores são excelentes e que a gente trabalha com condições de valores especiais nesses 2 dias, somente nesses 2 dias. Então as noivas e as debutantes, elas já vêm preparadas para isso, para esse fechamento. Então, em 2020, nós tivemos um fechamento no evento de mais de R$600 mil. Então, assim, foi muito significativo porque nós não tínhamos muito evento de fechamento, né? Então, esse é um evento que realmente traz muito resultado, tanto para quem vem visitar, quanto para quem está aqui expondo.
Empresários de setores ligados aos eventos estão otimistas com a possibilidade de fechar bons negócios e também com o crescimento de festas já no início desse ano. Eu participei de todos os eventos do Bride Debut, fechei muito contrato. É o sonho das noivas que está voltando a ser realizado. A gente está muito feliz nessa oportunidade que abriu tudo agora. E o bem casado é um doce muito importante, porque ele não pode faltar num casamento. Para você ter uma ideia, com a pandemia foi tudo muito adiado. Hoje eu entreguei um casamento do Bride, do último Bride, que está indo para Florianópolis. Já foi entregue e o sonho vai ser realizado. As expectativas são grandes, né? Agora com a liberação dos eventos, das festas, a gente está com as melhores expectativas possíveis. O mercado já está bem aquecido, né? Com essa liberação da máscara e tudo mais. Então, assim, a expectativa de novos clientes, de mostrar a nossa loja, né? Para fechar novos clientes, assim, tá bem alta. Nós trabalhamos com vestidos de festa, né? Locação, venda de vestidos de festas, acessórios para festas, tudo que é nesse quesito. Para madrinha, convidada, mãe das noivas, né? A gente trabalha especificamente só com roupas de festa nesse segmento. Na edição anterior, 2.500 pessoas passaram pela feira, gerando um grande volume de negócios. Para este ano, a expectativa é de um aumento de faturamento e público médio de 30% a 40%. Eu penso que vai ser maior que de 2020, né? Por toda a demanda que está tendo aí. Vamos lá, eu não sei falar muito de números, mas eu penso que vai ser acima aí de 600, 700 mil. Hoje é o último dia para aproveitar o evento das 16 às 22 horas no Salão de Eventos da Unigran. As flores não deverão faltar na casa da maioria dos brasileiros no próximo domingo. Um presente infalível para agradar as mães no dia consagrado especialmente a elas. A Érica já sabe que a mãe gosta de ganhar flores todos os anos. E a dona Naoko já escolheu a preferida. Eu gosto mais de orquídea. Pois é, quando se trata de Dia das Mães, as flores estão os presentes mais procurados. Rosas, tulipas, begônias e a campeã, orquídea. O Rafael está cauteloso, mas espera vender bem este ano. A expectativa é boa, uns 40% em relação ao ano passado de crescimento. Mas a gente foi bem com o pé no chão esse ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas aponta que pelo menos 127 milhões de brasileiros devem comprar o presente de Dia das Mães. 20% desses presentes são flores. E elas ficam apenas atrás das roupas, perfumes e cosméticos. Dia das Mães é o queridinho das flores, até porque as flores aparecem como o segundo item mais desejado aí como presentes, de intenção de presente para as mães nessa data, então não pode faltar. E a flor também sempre acompanha, né? O presente para as mães, para as vós, para as tias, as madrinhas, e a sogra, a própria esposa, né? Então a flor ela tem esse simbolismo mágico aí para representar essa data. E quem pensa que os presentes ficam apenas naquele buquê ou arranjo está enganado. A Evelyn tem uma empresa de decoração e ela diz que os filhos estão investindo mais. Uma variedade de produtos que você pode associar o presente, tanto para a mãe, para vários momentos especiais, né? Eu acho que aqui você consegue encontrar bastante variedade. Não importa qual o presente, o tamanho ou o valor. O mais importante é não esquecer dessa pessoa tão especial. E o Jornal das 22 termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite, fique na paz. Tchau.